Meu povo lindo, Pai seja convosco. Bora lá, vamos para a nossa terceira ministração acerca do fruto do Espírito. Agora nós estamos entrando num nível mais profundo das nossas ministrações. Nós já percorremos aqui 6 faces do fruto do Espírito. Nós falamos já sobre paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade e bondade. Você sabe que essas 3 últimas etapas que nós vamos tratar, elas não seriam possíveis serem tratadas se as 6 primeiras não tivessem sido apresentadas anteriormente. E por que isso? Porque hoje nós vamos falar sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio. O texto base nós vamos até ler, só para não ficar sem a leitura, Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o versículo 25. O texto diz: Digo-vos, porém, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito e o Espírito aquilo que é contrário à carne. E eles estão sempre em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem aquilo que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, urgias e coisas semelhantes. E eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também pelo Espírito andemos. Nós vamos tratar então fidelidade, mansidão e domínio próprio. Começando pela fidelidade, já vai a perguntinha fofa para você. Você permanece ou oscila? Lucas capítulo 16, verso 10, Jesus diz: Quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Nós sabemos que a fidelidade bíblica, que é gerada pelo fruto do Espírito, não é uma emoção sustentada. É uma permanência sustentada, é diferente. Hoje nós vivemos uma geração que é treinada para a intensidade, para viver o início. Mas essa geração não é treinada para a continuidade. Nós vemos pessoas que começam rápido, se empolgam fácil, prometem muito e daqui a pouco não permanecem mais. O problema é que o reino de Deus ele não é construído por explosões emocionais. O reino de Deus ele é constituído por constância espiritual. No reino, Deus não observa apenas os momentos de fogo, de êxtase. O Senhor também observa ali freneticamente quem permanece, principalmente quando o fogo abaixa. Para quem dirige, eu posso dar aquele exemplo. Quando você vai acelerar o carro ele chega lá. Tem alguns carros que chegam até 6.000 giros por minuto, né? O RPM. Só que, normalmente, esses 6.000 giros ele é alcançado num momento circunstancial, numa situação ali, e logo depois o carro volta a andar ali entre os 3.000, 3.500 giros, que é o normal. Às vezes até 4.000 giros. Eu quero usar essa ideia para você pensar junto comigo. Não é sempre que o motor espiritual das nossas vidas está girando em 6.000 giros. Mas sempre nós precisamos manter a frequência ali entre 3.000, 3.500 até 4.000 giros. O que eu quero dizer? A fidelidade nos ajuda a compreender a diferença entre estímulo e desenvolvimento. O estímulo é a fase inicial, é a fase da paixão, é a fase emocional e é a fase temporária. O desenvolvimento
é a fase racional, é a fase permanente, é a fase dos 3.500 giros. Quando eu falo de fidelidade, nós estamos falando de uma prova silenciosa do caráter cristão. Para você ter uma ideia, a fidelidade nunca é celebrada no início, porque no início tudo é flores. A fidelidade ela é desenvolvida no oculto, no repetitivo, no cansativo. Em outras palavras, eu podia dizer, é ser fiel para orar a Deus sem sentir vontade. É ser fiel a Deus, servindo a Ele, mesmo sem reconhecimento. É permanecer com o Senhor, mesmo sem os aplausos. É continuar, principalmente no projeto da nossa célula, continuar mesmo que os resultados não saiam de forma imediata. Sabe qual é o problema? É que nós vivemos uma geração muito imediatista. Muitos querem experiências muito rápidas e não permanecem. Ou aqueles que querem a experiência de muitos, mas falham nas responsabilidades que poucos têm. Jesus, quando ele traz para nós essa ideia de fidelidade, ele traz um princípio extremamente profundo. Quem é fiel no pequeno já revelou como vai tratar o grande. Quando você está fiel no pequeno, é o teste de caráter. Para ver se vai permanecer, para ver se não vai murmurar, para ver se não vai desistir. Quem está fiel no pequeno revela a sua disciplina, o seu zelo, a sua profundidade, revela a sua estabilidade espiritual. Você sabe que muitos querem as plataformas, muitos querem os holofotes, mas Deus tem observado freneticamente os bastidores. Tem muitos que só desejam o púlpito, mas sequer conseguem sustentar uma vida devocional. Tem gente que quer autoridade espiritual, mas sequer consegue ter uma estabilidade espiritual, vive uma espiritualidade de ciclos, tá em cima, tá embaixo, e inclusive eu digo a você, essa oscilação, ela é um sintoma perigoso. Sabe por quê? Porque tem pessoas que têm fase de oração, tem gente que tem fase de santidade, fase de entusiasmo, fase de compromisso, tem gente que tem fase na presença de Deus, tem gente que tem fase de intensidade com Deus e depois desaparece. O que eu aprendo com isso? Isso revela um cristianismo governado pela alma e não pelo espírito. Quem vive apenas por aquilo que sente, nunca vai conseguir desenvolver a profundidade para entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É na permanência que a fidelidade é revelada. Noé permaneceu construindo uma arca sem chuva. Abraão permaneceu seguindo sem ver a cidade, sem ver a terra. José permanece íntegro mesmo sem recompensa imediata. Davi permanece fiel, principalmente antes do trono. Paulo permanece pregando, mesmo ferido, mesmo sendo escurrado, mesmo sendo expulso, permanece fiel. Essa é a marca dos homens de Deus, homens maduros nas Escrituras. Sabe qual é o maior êxtase que nós podemos falar desses caras? A permanência na luta. Nunca foi ausência de luta, mas perseverança no meio de cada uma delas. Quando nós vivemos uma instabilidade espiritual, tem perigos. Quem não consegue permanecer não amadurece, não aprofunda, não consegue construir, nunca rompe limites, nunca desenvolve resistência espiritual. É por isso que Satanás tem trabalhado tanto para produzir oscilação no nosso meio, distração, cansaço, ofensa, desânimo, comparações, tudo isso. Eu quero fazer até um pequeno confronto aqui. Pensa comigo o seguinte, você é constante ou você é intenso só em alguns períodos? Você obedece quando ninguém está vendo? Obedece a palavra? Obedece a direção de Deus? Você permanece quando perde a vontade? A sua vida espiritual ela é construída em convicções ou em emoções temporárias? É só para você pensar. Só para você refletir. E aí eu quero me aprofundar mais ainda. Em que área da minha vida eu tenho sido instável?
É na oração? É na santidade? É no compromisso? É na constância da célula? Qual é a área que eu preciso estabilizar? É na vida emocional? É na perseverança? É nas decisões? Tudo isso precisa ser levado em conta, mas eu te digo uma coisa: a permanência, ela acontece a partir de um princípio de fidelidade. Ore sem ter vontade. Sirva sem estar com vontade. Siga servindo, ainda que os aplausos não apareçam, ainda que o reconhecimento não aconteça. Você sabe de uma coisa, nós já aprendemos por aí na internet. Quem deseja ser reconhecido precisa ir até o IML e lá você será reconhecido. Vamos para o segundo ponto. Mansidão. Esta é a penúltima face do fruto do Espírito. Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha, existe algo profundamente confrontador nessa fala de Jesus Cristo. É o Deus encarnado. É o Verbo eterno que se fez carne, aquele que poderia destruir todos os seus opositores com uma única só palavra. E ele escolhe a mansidão. Isso aqui quebra completamente a lógica humana. Normalmente, nós associamos força com imposição. Nós associamos que quem fala mais alto é aquele que parece ser o mais forte. Quem vence as batalhas, os debates, os bate-bocas, por assim dizer, parece ser o mais inteligente. Aquele que não leva desaforo para casa parece ser o mais respeitado. Isso é a lógica do mundo, mas no reino de Deus, a mansidão, ela é medida pela sua capacidade de reagir, capacidade de permanecer controlando, mesmo quando há legítimos motivos para explodir, para quebrar tudo. Saiba de uma coisa, mansidão não é fraqueza emocional, é um poder emocional sob um governo espiritual. As minhas emoções são conduzidas pelo Espírito Santo. Saiba que manso não é quem não consegue responder. Manso é quem consegue responder, mas decide não ferir. Jesus poderia humilhar os fariseus em público, poderia destruir Judas antes da traição, Jesus poderia responder cada acusação com fogo do céu. Jesus frequentemente escolhia o silêncio, esperava para fazer a pergunta certa, aguardava para dar a resposta branda e a mais eficiente, e isso aqui revela algo profundo. Todo aquele que precisa provar a força o tempo inteiro, talvez ainda esteja sendo governado por insegurança, por ansiedade, pela carne. O problema não está na discussão. O problema não está no bate-boca. Isso aí faz parte da nossa vida. O problema é o ego escondido na discussão. Sempre eu quero dar a última resposta. Sempre eu quero trazer o melhor argumento. Muitas pessoas não defendem princípios nas suas discussões, nos seus debates. A maioria delas defende o próprio orgulho. Sabe aquelas pessoas que querem ser ouvidas, mas na verdade não é para conversar, é para vencer. Pessoas que querem conversar, mas estão doidos para entrar numa guerra emocional. Pessoas que querem corrigir simplesmente para se sentir superior. Tem pessoas que perdem relacionamentos tentando ganhar no argumento, gente. A carne é que gosta disso, a carne é que só quer ter razão. É o ego que sente prazer em dar a última palavra. Existe inclusive uma satisfação oculta da carne que quer vencer, quer ser mais intelectual. Mas a pergunta para nós aqui é o seguinte: o que você está produzindo depois que você vence esses debates? Você produz paz, edificação, acontece reconciliação? Ou o que sobra é o silêncio pesado pelas feridas emocionais que são geradas? Porque o rei Salomão, em Provérbios capítulo 15, ele diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Observe esse texto. A resposta branda, ela não nega o conflito. Pelo contrário, ela interrompe o crescimento dele. Você vê que a mansidão é muito conectada ao domínio próprio. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente.
Só que diante de uma discussão, a reação natural da carne é aumentar o tom, devolver na mesma moeda, reagir impulsivamente, se justificar, todo mundo quer justificar. Mas pessoas que estão buscando o fruto do Espírito da mansidão entendem algo muito poderoso. Nem toda acusação merece uma defesa imediata. Jesus diante de Herodes ficou calado. Jesus diante de Pilatos falou apenas o necessário. Na cruz, pregado na cruz, Jesus intercedeu por aqueles que feriam ele, por aqueles que o acusavam. Isso é mansidão. E a mansidão, ela revela para nós um nível de espiritualidade. Uma coisa é fato. Quem não consegue ouvir, também não consegue amar direito. Quem não consegue conversar de forma branda, não tem condição de amar pessoas. Eu tenho uma pergunta aqui para a nossa célula. Quando eu estou ouvindo uma conversa, estou participando de um debate, eu escuto a pessoa falar para entender o que ela quer dizer? Ou eu simplesmente estou ouvindo para dar a resposta e eu ganhar esse debate? Grande parte das pessoas não escutam. Apenas estão aguardando a sua vez de falar. Enquanto o outro está falando, a pessoa já está formulando a defesa, já está preparando os argumentos, já está interpretando ali como eu posso dar um ataque. Só que, na verdade, a mansidão me ensina que ouvir de verdade alguém, ainda que numa discussão, ouvir com o fruto do Espírito exige a morte do ego. É reconhecer o seguinte: talvez eu não esteja enxergando tudo do jeito que é. Talvez a pessoa que está falando comigo esteja certa e eu preciso pedir perdão. Só que essas coisas ferem a soberba humana, isso fere a carne. Quem é seguro em Deus não precisa vencer toda a discussão. Nem toda crítica destrói a nossa identidade, nem toda discordância ameaça o nosso valor, a nossa autoridade, nem toda correção é humilhação. Olha, pessoas inseguras vivem em estado constante de defesa emocional, por isso reagem rápido, por isso se ofendem fácil, por isso interpretam tudo como ataque. Agora, o homem manso, ele é ensinável. Ele consegue parar para pensar. Ele pergunta para si mesmo: será que há verdade nisso? E se Deus quer tratar algo em mim? Por que será que isso me atingiu tanto? São perguntas que o homem manso, que tem um fruto do Espírito, deve fazer para si. Muitas das nossas células sofrem por falta de prática, sofrem por falta de busca do fruto do Espírito. Tem pessoas difíceis de corrigir, que criam ambientes pesadíssimos. Líderes que querem estar certo o tempo todo e acabam sufocando discípulos. Crentes que confundem sinceridade com agressividade e ferem pessoas em nome de uma verdade. Isso não é verdade, isso é infelicidade. Sabe de uma coisa, a verdade sem mansidão, ela vira violência. Jesus era cheio de verdade. Ele é a verdade, mas também era cheio de graça. Posso fazer uma pergunta para você? Quando existe uma discussão, qual é o seu propósito? Resolver a discussão ou vencê-la? Quando alguém discorda de você, você consegue fazer a escuta ativa ou imediatamente já se arma emocionalmente para trazer uma réplica? Você consegue pedir perdão sem justificar os seus erros? Você consegue ficar em silêncio sem sentir que perdeu? Você consegue ser corrigido sem mudar o semblante? Isso tudo é mansidão. A mansidão, meus amados, ela revela quem está governando o seu coração. Se qualquer palavra controla as minhas emoções, talvez exista muito do meu eu ocupando espaço na minha vida onde Cristo deveria governar. Pense nisso. Por fim, vamos tratar sobre o domínio próprio. Pergunta fofa: quem manda em você? 1 Coríntios 9:25 tem um trecho que diz: todo aquele que luta se domina.
O domínio próprio não é apenas ter força de vontade. Nessa perspectiva bíblica, o domínio próprio é a evidência real de que o Espírito governa todas as áreas da minha vida antes que elas sejam controladas pela carne. O problema é que muitos cristãos querem autoridade espiritual, mas não querem o governo da sua vida. Querem expulsar demônios, mas não conseguem controlar a própria língua. Querem liderar pessoas, mas não conseguem liderar as suas emoções. A gente vê isso. Tem crente que quer vencer guerras espirituais, mas estão perdendo guerras internamente todos os dias. A Bíblia enxerga isso como um desgoverno. Pensa numa coisa comigo, o maior campo de batalha que existe não é o externo. Existe uma mentira silenciosa no corpo humano. O problema está fora de mim. Mas o Evangelho constantemente ele faz confrontos. Fala para examinar a si próprio. Jesus até fala que o homem não é contaminado apenas por aquilo que entra, mas principalmente por aquilo que sai do coração. O problema não começa nas circunstâncias fora. O problema começa na falta de governo interno. Tem pessoas que culpam o cônjuge, a igreja, o líder, culpam o sistema, culpam o passado, culpam o diabo, mas nunca entraram numa ideia de entender que pode ser que tudo aquilo que esteja passando foi criado por si próprio. Nunca enfrentam a ausência de domínio próprio. O homem sem domínio próprio sempre vai ser escravo do humor, dos desejos, das compulsões, vai ser escravo de emoções, de carências. Homem que não tem domínio próprio é escravo de aprovações, da sexualidade, é escravo de dinheiro, do orgulho, de raiva, é escravo dessas coisas. A questão não é se algo governa você, porque isso vai acontecer. A questão é quem está governando você. O domínio próprio ele é uma guerra contra o eu. Você consegue dizer não para si mesmo diante das situações? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis para a gente responder, porque o Evangelho ele não é apenas sobre abandonar pecados visíveis, é aprender a confrontar a tirania do próprio eu. O nosso eu quer satisfação imediata, confronto constante, vitórias constantes, estar certo. O fruto do Espírito, no que diz respeito a domínio próprio, ela traz uma disciplina. Ela traz uma disciplina que confronta a vontade própria. Por isso que Paulo diz, todo aquele que luta se domina. Você sabe que no mundo antigo, o atleta abria mão de prazeres legítimos por causa de um propósito maior. E isso revela algo profundo. Nem tudo aquilo que é permitido é saudável para alguém que deseja o fruto do Espírito. Tem crentes que não vivem pecados escandalosos, mas vivem sem vigilância. Dá no mesmo. É excesso, descontrole emocional, procrastinação, impulsividade, vícios ocultos, tudo isso gera pecado, preguiça espiritual, consumo desenfreado, língua sem freio, isso gera pecado. Aí, lentamente, o cara vai se tornando frágil espiritualmente. É como se fosse uma cidade sem muros. Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Nesse contexto aqui, os muros eles representam proteção, identidade, segurança, vigilância, representam limite. Uma cidade sem muro está exposta para qualquer invasão. Aqui Salomão está dizendo que um homem sem domínio próprio, ele vive aberto. Qualquer impulso entra, qualquer tentação domina, qualquer emoção controla, qualquer provocação desestrutura. E isso é extremamente atual, isso está nos nossos dias. Nós vivemos a geração da gratificação instantânea. Tudo tem que ser rápido, imediato, tudo é impulsivo. Tem pessoas que não suportam esperar, tem pessoas que não conseguem processar, não conseguem permanecer diante de algo que está acontecendo.
O cristão que não governa não consegue sustentar aquilo que recebe. Ele precisa ser governado por Deus. Quero ser usado por Deus, mas preciso ser governado pelo Senhor. Tem muita gente que pede crescimento, não só ministerial, mas crescimento profissional, enfim, querem influência, querem prosperidade. Mas Deus não entrega estruturas grandes, fortes e poderosas para pessoas que não têm governo interno. Porque a falta de domínio, ela vai destruir tudo aquilo que o cara vai receber. Quantos ministérios são destruídos por falta de unção, assim como quantas famílias são destruídas por falta de domínio próprio? Orgulho, impulsividade. Por exemplo, no caso da família, sexualidade desgovernada, vaidade, ira, ganância, emocional instável. Tá vendo? O problema nunca foi externo. O colapso de quem é desgovernado, ele começa internamente. Para a gente pensar, o domínio próprio não é frieza. Ter domínio próprio não significa ausência de emoção, não é personalidade apagada, não é repressão emocional. Ter domínio próprio significa que as minhas emoções não assumem o trono da minha vida. O Senhor Jesus sentiu tristeza, indignação, teve angústia, teve compaixão, e nenhuma dessas emoções governou a sua obediência. Esse aqui é o ponto. É sentir algo sem ser escravizado por aquilo que sente. O fruto do Espírito, ele tem que terminar com domínio próprio por uma única razão. Aquele que não tem o seu governo interno adequado vai ter frutos que ficam instáveis. Quem não é governado pelo Senhor será governado pelas coisas do mundo. Quem é governado por Deus terá frutos que são gerados por Deus. Quem é governado pela carne terá frutos que são gerados pela carne. Sem domínio próprio, o amor ele vira carência. A mansidão vira passividade. A bondade vira permissividade. Sem domínio próprio, a alegria vira euforia emocional. Sem domínio próprio, a paz desaparece na primeira pressão. Mas com o domínio próprio, nós conseguimos sustentar a permanência de tudo isso. O amor é o amor sacrificial. A mansidão é a mansidão que Jesus nos mostrou. A bondade é algo que gera de dentro do nosso coração. A paz e a alegria não são coisas circunstanciais, mas é a esperança de que um dia nós viveremos com o Senhor para sermos livres de todas as nossas angústias. Saiba que a pessoa que vive o fruto do Espírito não é aquele que sente mais, é aquele que aprendeu a obedecer mesmo quando a sua vontade ela é contrariada. O fruto do Espírito, ele é uma evidência do Senhor em nós, não um esforço humano. O fruto do Espírito é aquilo que faz a nossa vida ser governada. E assim nós concluímos essa ideia do fruto do Espírito, clamando a Deus que nós possamos provar disso, em nome de Jesus.